Desde que eu era criança, sempre ouvi falar sobre o céu e o inferno. Os ensinamentos da minha avó eram simples. O céu era um lugar de paz eterna, onde os justos desfrutavam da presença de Deus, enquanto o inferno era um abismo de tormento, reservado para os pecadores. Essas crenças se enraizaram em mim, moldando minha visão de mundo e minha compreensão da vida após a morte. No entanto, a minha jornada espiritual me levou a uma revelação que desafiou tudo o que eu pensava saber. Certa noite, enquanto meditava em um canto tranquilo do meu quarto, fui invadido por um sentimento de inquietação. As luzes da cidade piscavam à distância, mas a escuridão dentro de mim parecia mais opressora do que qualquer sombra exterior. As dúvidas começaram a surgir. E se o céu e o inferno não fossem como eu sempre imaginei? E se as histórias que ouvi eram apenas metáforas, representações de estados emocionais e espirituais, em vez de lugares físicos? Essa reflexão me lançou em um turbilhão de pensamentos e decidi me aprofundar na palavra. Meu dilema central se tornou uma busca intensa por respostas. Como poderia compreender o significado mais profundo do céu e do inferno, se tudo ao meu redor parecia contradizer o que eu havia aprendido? Comecei a ler passagens bíblicas, estudando os ensinamentos de Jesus e os profetas. A cada novo versículo, uma nova camada de entendimento se descortinava diante de mim. Comecei a perceber que as noções de recompensa e punição poderiam ser mais sobre a condição da alma do que sobre a geografia do além. Enquanto me perdia nessa leitura, percebi que a batalha não era apenas intelectual, era profundamente emocional. Eu enfrentava o medo do desconhecido, a insegurança de questionar crenças arraigadas e a possibilidade de que minha vida estivesse fundamentada em uma visão distorcida da realidade. Assim, a busca por respostas se transformou em uma jornada de autodescoberta, onde eu não apenas buscava entender o que acontece após a morte, mas também o que isso significava para a vida que eu estava vivendo agora. A curiosidade me impulsionava, mas a dúvida me desafiava. Estava preparado para descobrir a verdade por trás do que tanto temi. Nos dias que se seguiram àquela noite inquietante, minha mente estava em constante agitação. A busca por respostas me consumia, e a cada livro que lia, a cada conversa que tinha, eu sentia que estava escavando um buraco mais profundo em minha própria essência. O peso das dúvidas se tornava mais intenso, e a necessidade de compartilhar essa luta me levava a buscar a companhia de pessoas que, como eu, questionavam as verdades que sempre aceitavam como certas. Foi assim que conheci Ana, uma amiga de infância que havia se distanciado da religião tradicional. Em um café aconchegante, com o aroma do café fresco preenchendo o ar, resolvi abrir meu coração. Ana, você já se perguntou se o céu e o inferno são apenas estados de espírito? Eu não consigo mais ver como a visão que eu tinha faz sentido, confessei, os dedos nervosamente torcendo a borda da minha xícara. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com uma curiosidade que espelhava a minha. Eu sempre acreditei que são mais sobre como vivemos aqui e agora. O que fazemos, como amamos, como perdoamos, isso molda nossa experiência, não é? A sua resposta ressoou em mim, e um fio de esperança começou a se entrelaçar com minhas incertezas. O café ao nosso redor era um mundo à parte, onde as vozes suaves e o tilintar das xícaras pareciam criar uma sinfonia de compreensão. À medida que discutíamos, percebi que havia uma força em nossa conversa que me encorajava a ir mais fundo. Mas, e se eu estiver errado? E se tudo isso for apenas um consolo para uma vida cheia de incertezas? Perguntei, um nó se formando em minha garganta. Ana sorriu levemente, como se compreendesse o turbilhão interno que enfrentava. Talvez o erro não esteja em questionar, mas em ter medo de encontrar novas verdades. A vida é feita de camadas,
e cada uma delas pode nos levar a um entendimento mais profundo. Naquela tarde, rodeado pelo burburinho do café e pela serenidade da amizade, senti que o peso em meu peito começava a se dissipar. Mas, como uma sombra persistente, a dúvida continuava a me acompanhar. A cada passo que dava em direção ao entendimento, havia uma parte de mim que hesitava, temendo o que poderia encontrar. Em um momento de vulnerabilidade, decidi visitar a igreja que frequentava quando era mais jovem. O ambiente familiar, com suas paredes de pedra e vitrais coloridos, parecia acolhedor, mas ao mesmo tempo carregava um peso de nostalgia. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, as memórias de orações e sermões ressoavam na minha mente. Fui até o altar, onde as velas acesas lançavam uma luz suave, quase mágica, sobre a madeira polida. Deus, se você está aqui, me ajude a entender, murmurei, sentindo a umidade nos olhos. A resposta, no entanto, não veio em forma de palavras, mas através de um sussurro interno, uma sensação de paz que se misturava com a angústia. Eu estava em um lugar sagrado, e a luta que travava agora parecia parte de um caminho mais amplo. Naquela mesma semana, decidi participar de um grupo de discussão espiritual que estava sendo realizado em um centro comunitário. Ao entrar na sala, fui recebido por rostos variados, cada um com suas próprias histórias e questionamentos. Havia algo libertador em estar cercado por pessoas que também buscavam respostas. Sentei-me em um círculo e logo as vozes começaram a se entrelaçar em um diálogo sincero sobre fé, dúvida e a natureza do bem e do mal. Eu costumava temer o inferno, disse um homem mais velho, sua voz rouca e cheia de emoção. Mas aprendi que o verdadeiro inferno pode estar aqui, em como tratamos uns aos outros. O céu, por outro lado, é algo que podemos criar em nossas vidas diárias. Suas palavras reverberaram em mim, e pela primeira vez comecei a ver o céu e o inferno como conceitos que transcendem a mera geografia espiritual. Enquanto a discussão se aprofundava, percebi que a perspectiva de cada um contribuía para a construção de um entendimento coletivo. As tensões que antes sentia começaram a se dissipar, substituídas por um senso de comunidade e pertencimento. Mas, ao mesmo tempo, uma nova tensão se formava dentro de mim. O que eu realmente acreditava? E se a verdade que eu buscava estivesse além do que qualquer um ali pudesse oferecer? Após aquela reunião, saí do centro com uma mistura de esperança e confusão. O céu e o inferno, que antes pareciam tão claros, agora eram nebulosos, e eu estava mais consciente do que nunca da jornada que ainda tinha pela frente. A dúvida, embora desconfortável, se tornava parte do meu crescimento. Estava começando a entender que a busca por respostas era, em si, uma viagem essencial, e que talvez, no fim das contas, o que realmente importava era como eu escolhia viver, independentemente de onde essa vida me levasse. Nos dias que se seguiram àquela conversa com Ana, uma inquietação crescente começou a se formar dentro de mim. Cada vez que pensava nas palavras dela, sentia uma mistura de esperança e medo. O que aconteceria se eu realmente começasse a questionar tudo o que havia aprendido até então? A ideia de explorar novas verdades era excitante, mas a possibilidade de perder a segurança que a fé tradicional me proporcionava me apavorava. Cada passo que dava na direção do desconhecido parecia exigir um preço alto demais. A pressão aumentou ainda mais quando uma tragédia atingiu minha família. Meu tio, que sempre foi uma figura forte e protetora, adoeceu repentinamente. O diagnóstico foi devastador: câncer em estágio avançado. A notícia caiu como uma bomba em meio à minha já tumultuada jornada de autodescoberta. Eu sentia que o mundo desmoronava ao meu redor, e as perguntas que antes eram meras reflexões agora se tornaram gritos ensurdecedores na minha mente. Como eu poderia compreender a dor e o sofrimento
quando a minha própria vida parecia estar em um turbilhão de incertezas. Durante as visitas ao hospital, a fragilidade da vida se tornava palpável. Eu via meu tio, um homem que sempre fora sinônimo de força e amor, agora vulnerável e debilitado. Em nossas conversas, ele falava sobre suas crenças com uma calma que me desarmava. A vida é um ciclo, meu sobrinho. O que importa é como vivemos esses momentos. O que levamos conosco é o amor que damos e recebemos, dizia ele, enquanto sua voz tremia, mas sua convicção permanecia firme. Suas palavras eram como um eco de tudo o que eu vinha questionando, e cada vez que ele falava, minha luta interna se intensificava. Naquele ambiente, percebi que a dor não era apenas a minha. Todos ao redor de mim, a equipe médica, os familiares, estavam lutando com suas próprias dúvidas e medos. A fragilidade da vida tornava evidente que o céu e o inferno não eram apenas conceitos, mas realidades que se manifestavam nas escolhas diárias, nas ações e reações. Eu estava cercado por uma tempestade emocional, e a pressão para encontrar um sentido em tudo isso se tornava quase insuportável. Uma noite, enquanto sentava ao lado de seu leito, meu tio olhou nos meus olhos e perguntou: "Você está bem, meu jovem? Você parece perdido." A pergunta me acertou como um soco no estômago. Eu não estava bem. Estava lutando com uma tempestade interna que parecia não ter fim. "Estou tentando entender, tio. Tantas coisas não fazem sentido para mim agora", respondi, a vulnerabilidade transparecendo em minha voz. Ele sorriu, um sorriso que misturava dor e sabedoria. Às vezes, a resposta está em aceitar a jornada, e não em encontrar todas as respostas. O que importa é o que você faz com as perguntas. Suas palavras foram como uma luz em meio à escuridão, mas também trouxeram uma nova onda de angústia. Se eu já estava lutando com a incerteza, agora precisava lidar com a ideia de que essa incerteza podia ser uma parte essencial da vida. Nos dias seguintes, a saúde do meu tio se deteriorou rapidamente. Cada visita ao hospital se tornava mais difícil, e a realidade do que estávamos enfrentando parecia se tornar mais pesada a cada momento. O luto antecipado começou a se instalar em mim, e a luta por respostas se transformou em uma batalha interna entre aceitar a dor e buscar uma explicação para ela. Foi nesse contexto que decidi me juntar a um grupo de apoio para familiares de pacientes terminais. Eu esperava que ali encontraria consolo, mas o que encontrei foi uma nova camada de conflito. As histórias compartilhadas eram repletas de dor, mas também de amor e esperança. No entanto, cada relato de perda ressoava em mim como um lembrete da fragilidade da vida. Eu me sentia cada vez mais pressionado a tomar uma decisão sobre minha própria fé e crenças. As reuniões tornaram-se um campo de batalha emocional. Enquanto algumas pessoas falavam sobre encontrar conforto na fé, outras expressavam sua raiva e desespero. Eu me via oscilando entre esses dois extremos, incapaz de me posicionar. Sentia que cada palavra que ouvia era como uma nova adição ao peso que já carregava. E, no entanto, havia um impulso crescente dentro de mim, uma necessidade urgente de encontrar uma verdade que fosse minha, independente das expectativas dos outros. Em uma dessas reuniões, uma mulher mais velha compartilhou sua experiência. A dor é inevitável, mas o que fazemos com ela é uma escolha. Podemos nos deixar consumir pela raiva, ou podemos usar essa dor como uma forma de crescimento, disse ela, e suas palavras ressoaram profundamente em mim. O que eu queria realmente? Eu queria entender, mas também queria viver. No entanto, a incerteza continuava a me segurar em um abraço apertado. Com a saúde do meu tio piorando, a pressão aumentava. Eu precisava decidir se continuaria buscando respostas ou se deveria simplesmente aceitar o que a vida me apresentava. Quando cheguei em casa naquela noite, olhei pela janela e vi as estrelas brilhando no céu. Cada uma delas
como um pequeno farol de esperança. E, enquanto me perdia nos meus pensamentos, percebi que, independentemente da dor que estava enfrentando, havia uma escolha a ser feita. Eu poderia escolher viver com amor e compaixão, mesmo em meio à incerteza. A batalha interna se intensificava, e eu sabia que estava à beira de um ponto de virada. O que eu realmente acreditava? O que eu estava disposto a aceitar em minha vida? E mais importante, como eu poderia fazer a diferença nas vidas ao meu redor, mesmo enquanto lidava com minha própria tempestade? O clímax dessa jornada estava se aproximando, e eu sentia que as respostas finalmente estavam se aglutinando em algum lugar dentro de mim, prontas para serem reveladas. Naquela noite, enquanto as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, uma sensação de urgência tomou conta de mim. O que eu realmente estava fazendo? A vida do meu tio estava se esvaindo, e cada momento ao seu lado era precioso. A dor que eu sentia parecia insignificante diante da luta dele. Eu precisava confrontar não apenas as minhas dúvidas, mas também a realidade que se desenrolava diante de mim. Decidi que, naquela visita ao hospital, não iria me esconder atrás das minhas incertezas. Ao invés disso, eu o encararia de frente, como ele sempre fez. Ao entrar no quarto, a luz suave do abajur iluminava seu rosto cansado, mas os olhos ainda brilhavam com aquele mesmo amor que sempre me acolheu. Sentei-me ao seu lado e, em vez de falar sobre a doença, decidi perguntar sobre a vida. Tio, comecei, a voz trêmula. O que você mais valoriza agora, nesses momentos? Ele sorriu levemente, como se estivesse esperando por essa pergunta. O que importa é a conexão que temos uns com os outros, o amor que semeamos, as memórias que criamos. Isso é o que fica, respondeu ele, e suas palavras penetraram em mim como um raio de luz, em meio à escuridão que me cercava. Mas eu não estava satisfeito. Precisava entender mais. E se tudo isso acabar, tio? E se não houver nada depois? A pergunta saiu com uma intensidade que eu não havia planejado. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando suas palavras. Pode não haver respostas definitivas, mas o que você faz agora, neste momento, é o que define a sua vida. Não tenha medo de questionar, mas lembre-se de que o amor é a resposta mais poderosa que temos. E se você usar esse amor, mesmo no meio da dor, você encontrará um caminho. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto enquanto eu ouvia suas palavras. Era um momento de vulnerabilidade, não apenas para ele, mas também para mim. Eu estava sendo confrontado com a realidade da vida e da morte, e a intensidade do que estava sentindo se tornava esmagadora. A dor que eu temia estava ali, mas junto dela havia uma clareza que eu não havia reconhecido antes. Aquele era o meu clímax. A batalha interna pela qual eu passara não era apenas sobre crenças ou fé. Era sobre a essência da vida. Eu percebi que a incerteza não era um inimigo, mas uma parte da jornada. E naquele momento, enquanto olhava nos olhos do meu tio, entendi que a resposta que eu buscava não precisava ser uma certeza absoluta. Poderia ser apenas um compromisso de viver com amor e compaixão, aceitando a fragilidade da vida. Com a respiração pesada, eu me inclinei para mais perto dele. Tio, eu não sei o que vem a seguir, mas eu prometo que vou levar seus ensinamentos comigo. Vou viver com amor, mesmo nas incertezas. Ele sorriu com um brilho de orgulho e alívio, e pela primeira vez em semanas, eu senti uma onda de paz me envolver. Era como se, ao aceitar a dor e a incerteza, eu finalmente estivesse libertando a mim mesmo do peso que carregava. Naqueles momentos finais, enquanto o tempo parecia desacelerar, percebi que a conexão que tínhamos era o que realmente importava. O amor que ele sempre me deu e que eu agora escolhia dar aos outros era a chave para enfrentar qualquer tempestade. Ao sair do quarto,
um sentimento novo e revitalizante começou a brotar dentro de mim. A luta não havia terminado, mas eu estava pronto para enfrentá-la de uma maneira diferente. Naquela noite, enquanto caminhava sob as estrelas, eu sabia que o clímax da minha jornada não era uma resposta única, mas uma série de escolhas e compromissos. Eu estava pronto para viver, para amar e para abraçar as incertezas que a vida me oferecia. A tempestade interna que antes me consumia agora se tornava um catalisador para a transformação. E, com esse novo entendimento, eu estava finalmente preparado para seguir em frente. Enquanto caminhava sob as estrelas, uma nova luz iluminava meu coração. A conversa com meu tio reverberava em minha mente, e eu sabia que as decisões que tomara ali teriam consequências. Naquele momento de clareza, percebi que minha vida não era apenas uma questão de incertezas, mas de escolhas intencionais. A decisão de amar, mesmo em meio à dor, era uma semente que eu precisava cultivar. No entanto, a vida continua sua marcha implacável, e logo o impacto dessas escolhas começou a se manifestar. O estado de saúde do meu tio piorou, e a inevitabilidade da morte se aproximava com passos firmes. Em meio ao desespero, as lições que ele me transmitira se tornaram meu guia. Eu me lembrei das histórias bíblicas que ouvira na infância, sobre como a vida é repleta de provações, mas também de redenção. Comecei a entender que cada ato de amor, cada gesto de compaixão, era uma forma de resistência contra a tristeza e a incerteza que nos cercavam. O dia em que meu tio partiu foi um dos mais difíceis da minha vida, mas também um dos mais transformadores. Em sua despedida, ele deixou um legado de amor e resiliência. Eu estava cercado pela família, e em meio ao luto, percebi que a conexão que compartilham era uma manifestação do amor que ele sempre valorizou. Não houve punição ou desespero naquela sala. Ao contrário, houve uma profunda sensação de misericórdia. Sentimos a presença dele nos momentos que compartilhamos, e as memórias se tornaram um bálsamo para nossas almas. Com o tempo, o peso da dor começou a se dissipar, dando lugar a uma nova compreensão. Eu havia aprendido que a vida é uma série de escolhas, e a forma como enfrentamos os desafios define não apenas nosso caráter, mas também o legado que deixamos. Em cada ato de bondade, em cada palavra de encorajamento, eu vi um reflexo do que meu tio me ensinara. Ele sempre acreditou que o amor é a força mais poderosa, capaz de transcender até mesmo a morte. Ao olhar para trás, compreendi que a história de minha vida não era apenas sobre mim, mas sobre todos aqueles que cruzaram meu caminho. A justiça divina se manifestava nas pequenas bênçãos que eu encontrava ao longo do dia, nas amizades que se solidificaram, na esperança que renascia em momentos de tristeza. Eu percebia que, mesmo em meio às incertezas, a misericórdia de Deus se estendia sobre nós, oferecendo consolo e força. A lição espiritual que levei comigo era clara. A vida é preciosa e cada momento deve ser vivido com intenção e amor. A fragilidade da existência não deveria ser um motivo de medo, mas um convite para abraçar cada dia como uma oportunidade de amar e ser amado. Em cada interação, em cada gesto, eu prometi honrar o legado do meu tio, perpetuando a bondade e a compaixão que ele sempre exemplificou. Assim, ao refletir sobre esses acontecimentos, não pude deixar de perceber que a jornada não tinha um fim, mas um novo começo. Através das dores e das alegrias, eu estava sendo moldado, e a história que se desenrolava diante de mim era uma continuação da que meu tio havia deixado. Com um coração grato e uma determinação renovada, eu seguia em frente, ciente de que, como na Bíblia, a verdadeira sabedoria se revela nas lições do amor e na aceitação das incertezas da vida.